Meus caros amigos e minhas caras amigas, bem-vindos ao segundo episódio do Canto do Benfica, um dos novos podcasts do 00. Tivemos a estreia a semana passada e desde já agradecer a toda a gente que realmente transformou a estreia num belo produto, bons números, bom feedback, e é isso que nós pretendemos também agora nas próximas semanas, que nos digam o que é que estão a sentir e sobretudo que participem nestas belas conversas de benfiquismo. Hoje vamos ter um programa cheio, recheado, está a acontecer muita coisa no universo de Benfica. Vamos falar, obviamente, das eleições, vamos fazer uma análise àquilo que foi e àquilo que pode vir a ser, porque ainda não está fechado e há futebol e muito futebol pela frente. O Benfica joga ou estreia-se na Taça da Liga, vai a Guimarães no fim de semana e depois à Champions outra vez. Vários assuntos para abordarmos, desde logo com o meu estimado amigo João Paulo, professor, comentador residente e desde a semana passada ficamos a saber também conselheiro matrimonial. Exatamente. Como é que estás a safar nessa função? Recebeste muitos? Pois é, isso não está a correr muito bem. Boa tarde, malta. Na parte dos conselhos matrimoniais a coisa não correu muito bem e de facto começaram logo lá em casa, mas eu vou tentar ver se resolvo. Portanto, hoje não há conselhos matrimoniais, mas haverá perguntas sobre o Eusébio. Muito bom, muito bom. Quem não viu o primeiro episódio está disponível no YouTube, no Spotify, Apple Podcast e no 00, portanto, se não souberem do que é que estamos a falar, espreitem. E esta semana, tal como na semana passada, voltamos a ter um convidado muito especial que vai sempre enriquecer aqui as nossas conversas e hoje se calhar até trazer um olhar um bocadinho diferente de dois que estão aqui sentados, mas antes de mais, Germana Amorim, muito obrigado por ter acedido ao convite, ou por teres, já me estava a escapar Sim. aqui o convite do 00. O Germano é advogado, mas é na condição de benfiquista que está cá hoje. Exatamente. Eu é que agradeço em primeiro lugar a oportunidade que vocês me deram de vir cá. O 00 é uma plataforma à qual eu recorro recorrentemente para darmos cabo de algumas discussões às vezes que vão surgindo entre adeptos e principalmente entre adeptos, às vezes até do mesmo clube, porque nós benfiquistas somos pródigos em ter discussões entre nós. Somos um clube plural e democrático e é uma honra para mim este convite e é com muito gosto que estou aqui numa casa e que efetivamente eu uso quase diariamente e portanto estou cá para falar do Benfica como benfiquista, como sócio do Benfica e como o Benfica sendo um dos amores da minha vida, estou cá para tentar aclarar aquilo que efetivamente é um momento fulcral e fundamental, tal como havíamos referido há pouco na história do nosso clube. Sem dúvida, já temos aqui uma bela frase para as redes, o amor da minha vida, portanto agora é só pôr a musiquinha, o cântico por baixo e está feito. Meu caro João Paulo, tu gostas sempre de fazer uma coisinha no início do episódio. A semana passada começaste de forma terrível porque fizeste uma pergunta sobre Vigo. Qual é o quiz desta semana? É um bocadinho mais simpático, digamos que damos um salto para o outro olhar sobre o que é o Benfica. E a propósito daquilo que foi o recorde da participação nas nossas eleições e aquela ideia do somos o maior clube do mundo, eu fui tentar pensar qual terá sido a época desportiva que verdadeiramente nos colocou no topo do mundo. E acho que foi a época do bicampeonato europeu. Ok? E, portanto, com base neste raciocínio, porque no fundo eu queria fazer uma ponte entre esse passado e aquilo que estamos a viver hoje, tentando projetar o que aí vem, que no fundo é isso que nós estamos todos a tentar fazer. Nós, quando falamos de eleições do Benfica, estamos todos à procura do Benfica que queremos ter. Claro. Não deixando de ter em memória o Benfica que tivemos. E eu acho que é esta síntese que importa fazer. Então, eu pensei assim, ok, qual foi o primeiro jogo desse Benfica europeu de 61? E, portanto, o desafio é este. Eu vou adiantar que o jogo foi na Áustria. O treinador era o Bela Gutmann. E, de acordo com a literatura que eu consultei, o Eusébio, primeiro jogo europeu de Eusébio, Pantera Negra, mas o golo não foi marcado por ele. Portanto, vou só facilitar porque isto aqui tem que... Ok. Fica aqui, quem é que marcou o golo do Benfica, qual foi o resultado, foi na Áustria, para já fica assim, uma dúvida. E depois se a malta conseguir descobrir isso, eu devia ter ido ver na base de dados de 00. Porquê? Porque eu consultei 2 livros e os 2 livros do mesmo autor tinham 2 datas diferentes para este jogo. Portanto, 31 de outubro e 1 de novembro, esta semana. E foi também esta curiosidade. E, portanto, como eu tenho esta dúvida, devia ter ido ao 00 verificar. Malta, vai aí toda a gente enquanto nós gravamos portanto, isto. Se preparaste algo que envolve resultados e estatísticas e não foste ao 00, não sei se para a semana estás cá. Falta de disciplina grave. Bela Gutmann, quem é que marcou o gol? Fica aí no fim falamos. Exatamente. Se me permitem, Força, há um livro muito interessante de banda desenhada
que é de uma edição do Benfica, não me recordo agora do autor, que descreve exatamente o trajeto europeu Benfica todo, europeu. pormenorizadamente. Este, um dos livros que eu consultei, é isso, mas um dos livros que eu consultei é exatamente o Benfica Europeu. Pronto. E, curiosamente, outro livro sobre o Eusébio, do mesmo autor, tem em ambos duas datas diferentes. Pronto, então E daí a minha dúvida. Mas pronto, vamos em frente. para o meu filho e descreve tudo com exatidão e rigor. Então no fim ficamos com a resposta, se soubermos aqui no painel, se não deixamos para os nossos ouvintes. Meus amigos, e vou começar pelo convidado desta semana, Germano, temos que obviamente falar das eleições, é o grande assunto que dominou e que vai dominar até dia 8 de novembro o universo Benfica, e eu quero começar pelo óbvio. 85.422 sócios do Benfica votaram. Já se falou muito, recorde mundial. O que é que em termos emocionais isso te leva a dizer? Em primeiro lugar, referir que não foram 85.422. 85.422, foram mais de 86 mil, porque ainda houve votos brancos e nulos. Ok, certo. Portanto, ainda é maior o número de participantes e de votantes relativamente a este ato eleitoral. E aquilo que eu tenho a dizer é que é um ato eleitoral correspondente àquilo que é a dimensão do Benfica. E só fica surpreendido quem efetivamente não percebe no seu dia-a-dia o que é o Benfica, porque o Benfica está presente em tudo. Uhum. O Benfica está em Lisboa, mas o Benfica é do mundo. E qualquer pessoa que calcorreia qualquer parte do mundo percebe que o Benfica é de uma dimensão inacreditável, extraordinária. Não é à toa que muitos jogadores que chegam ao Benfica e ficam perfeitamente surpreendidos e admirados porque não têm a noção da dimensão do clube até lá chegarem, até verem aquilo que é o Benfica, na nossa diáspora, na nossa comunidade espalhada por todo o mundo, porque o Benfica é um clube que está em África, é um clube que está nas Américas, menos na Ásia, porque também não é um desporto que seja o desporto prioritário de eleição, mas está em todo o mundo, quer dizer, é uma coisa Desculpa interromper-te porque estou-me a lembrar, estás a falar disso, estou-me a lembrar de uma declaração do Saviola, que já é antiga. Exatamente. Quando ele chega ao estágio à Suíça e liga para casa, para a mãe, e diz que isto é uma coisa absolutamente que nunca tinha visto, e tinha jogado no Barcelona e no Real Madrid. Só no Barcelona e no Real Madrid, que são os dois grandes adversários do Benfica, exatamente remontando aquilo que é os primórdios do grande Benfica. Sim. E daquilo que é os três colossos ibéricos, que acabam por ser três colossos europeus e três colossos mundiais. Claro, isto, eu não estou a dizer isto com soberba, estou a dizer isto com enorme orgulho, enorme alegria e efetivamente eu acredito que esse recorde será novamente pulverizado por esta eleição que teremos daqui a 15 dias. Isso é interessante, é um bom ponto de partida. Sim, eu penso que sim, porque até o próprio Presidente da Mesa da Assembleia acabou por incitar as pessoas a virem votar, a participarem. E, portanto, esperavam 100 mil. Exatamente, e portanto foram emitidos 1,5 milhão de boletins de voto, portanto, o que significa que efetivamente há uma grande expectativa que este recorde, mais uma vez, seja batido por nós. E portanto isto também causa uma enorme inveja naquilo que são os nossos adversários. Alguns adversários que não são adversários até são inimigos, porque inimigo é quem não nos quer bem, não é quem não nos quer ganhar, exatamente, isso é normal. São coisas diferentes. E isto causa uma inveja tremenda naquilo que é, efetivamente, quem está ao nosso lado e vê a dimensão verdadeiramente gigantesca, hercúlea do Benfica, e não sei se orgulho, efetivamente, porque vemos que é um ato que nos pode também dar factos para nós dizermos que somos o maior clube do mundo. Sim. Porque somos o clube com o maior participante do mundo, somos num ato eleitoral, somos o clube com mais sócios. Com mais sócios, quer dizer, é o clube que, quer dizer, temos N factos que podem demonstrar que efetivamente nós podemos dizer que somos o maior clube do mundo. Isto é tudo discutível, evidentemente, porque falta-nos aquilo que é o neste essencial, cantinho do que é Benfica podemos manter isso. Desportivo, correspondente. temos que corresponder a essa dimensão. E aqui já estamos num tópico interessante, e João Paulo, eu vou-te pôr já a ti aqui um bocadinho na situação de tentarmos perceber um bocadinho porque é que tivemos estes números. Sinal dos tempos, ou terá sido, e aqui depois o Germano, e podemos obviamente deixar toda a gente à vontade sobre o sentido de voto que tivemos no dia 25 de outubro, e eu acho que vai enriquecer aqui um bocadinho a conversa. Sim, claro. Sentes que foi também uma espécie de contracorrente àquela tese que havia de mudança? Durante largas semanas, durante vários meses, foi-se criando a ideia em diferentes bolhas, seja nas bolhas das redes sociais ou da televisão, que podíamos estar perante uma mudança, na figura se calhar de João Noronha Lopes.
terá sido uma espécie de contra-reação perante os resultados de quem não queria essa mudança? Talvez. Deixa-me primeiro valorizar a participação de todos os associados que o quiseram fazer. Quem de nós teve a experiência de tentar votar naquele dia? Foi de facto uma coisa surreal. Eu tive que desistir de manhã na casa do Benfica de Vila Nova de Gaia. Estamos juntos nessa assistência. Estamos juntos nessa assistência. E eu estive, então vejam isto, eu estou na casa do Benfica de Vila Nova de Gaia, não consigo votar, precisamente tive de desistir por causa dos compromissos, vou para Famalicão para um jogo da minha equipa, regresso a Gaia, sei que em Gaia continua complicado e vou para a feira e voto na feira. Eu votei no Porto, depois ao final do dia mesmo e consegui... Eu votei na feira à hora do jogo. Pois. E é curioso que esta dimensão, porque queria acrescentar, corroborando tudo o que disseste, o que foi a sensação, a impressão que colocamos junto dos nossos adversários. As pessoas que são do Porto, que são do Sporting, ficaram completamente... Pessoas que não percebem nada, eleições do Benfica, mas isto é assim. Então e vocês não votam só em Lisboa? Aí está. Deu uma ideia da realidade, quase como se fosse um choque elétrico. E no dia seguinte até houve a notícia que votaram mais pessoas do que em 98% das autarquias. Exatamente. Eu tinha feito esse levantamento. Não quero dizer que tenha sido eu o pai da ideia, mas no Twitter eu fiz exatamente esse levantamento. O número de votos expressos nas candidaturas servia para mais de 98% dos concelhos deste país, não é? Sim. E, portanto, dá uma ideia da dimensão. E, portanto, esta era uma nota que eu queria dar com orgulho. E ao mesmo tempo, com um certo sinal de tristeza, dizendo, caramba, então eu sou o maior do mundo, eu quero ser o melhor do mundo. Como é que eu faço para ser o melhor do mundo? É esta a reflexão. Mas eu antes queria, se me permites, aqui dar 2 ou 3 notas que me parecem importantes. Eu acho que o que nós tivemos foi, sobretudo, um olhar a espelho de cada um de nós. Nós, na primeira volta, cada um olha para a realidade e diz, ok, eu identifico mais com este. É como se eu estivesse a ver-me ao espelho e escolho o candidato que melhor reflete aquilo que eu penso. Numa segunda volta, eu acho que temos que começar a fazer sínteses. Isto é, não é exatamente o que eu quero. E aí começamos a convergir. Começamos a ir para o meio. Começamos a procurar o que nos une. E eu acho que quero dar também esta dimensão positiva, porque aqui... Também 3 notas, não queria demorar muito nesta primeira intervenção, mas queria deixar esta nota que me parece importante. Eu acho que o nosso primeiro episódio teve 1 hora e qualquer coisa e houve malta a dizer, é pena ter sido tão rápido. Vais ficar aqui 3 horas. 3 horas. Não, porque há aqui 3 notas, digamos que também foram muito discutidas sobre as regras do jogo. E eu acho que antes de irmos, de facto, à análise, eu gostava de conversar sobre as regras do jogo, porque também é verdade que elas não vão mudar até à segunda volta. Mas que eu acho também é preciso ter um olhar pedagógico sobre elas. Se me perguntarem, tu és a favor de um homem e um voto? Sou sim, senhor. Ponto. Sim. Fechamos o programa e vamos embora. Mas é essa a realidade que temos? Não é. E porquê é que não a temos? Qual é o olhar pedagógico que temos de ter sobre isto? Isto não nasceu ontem. Claro. Esta disparidade de votos nasceu recente. Sim. É um parto recente. Mas a diferença de votos entre um associado com mais ou com menos tempo de sócio não é uma coisa de hoje. Não, eu acho que pela primeira vez nos estatutos esteve em 70. Não, 32 já havia isto. Já havia? Em 45 é a grande afirmação deste processo. Mas eu vou perguntar às pessoas uma coisa muito simples. Vivem num apartamento. As pessoas do vosso condomínio votam todos com o mesmo peso? Não votam. A participação, por exemplo, numa coisa tão simples como um condomínio, pode ter pesos diferentes. E eu quero com isto dizer pensarmos se é ou não uma vantagem termos ou não este método. Podia ser outro? Podia sim, senhora, mas não é este que temos. E é com estas regras que nós temos que ir a jogo. E há aqui um facto que até joga contra aquilo que foi o meu candidato. O Rui Costa venceria a primeira volta, exatamente do mesmo modo, porque teve mais votos, um homem, um voto, teve mais votos que os outros candidatos. Portanto, para dizer isto com toda a tranquilidade, porque há um contexto histórico, podemos evoluir nesse contexto histórico, podemos, mas a Assembleia Geral é soberana e a Assembleia Geral do Benfica deliberou que eram estas as regras. Claro. E há um contexto histórico. Porquê? Porque nos anos 40, quando é verdadeiramente afirmado este modelo, havia uma grande dúvida, curiosamente, que era, está a entrar dinheiro no futebol, se calhar vem aqui um tipo qualquer, compra o Benfica, e como é? E nós que andamos aqui a... Certo. Para terem uma ideia, havia participação, creio que era nos estatutos de 1932, que havia a possibilidade de votar em função do número de pessoas que estivessem na sala. Se na sala estivessem até 1000 pessoas, o meu voto valia, imaginem, 1. Mas se tivessem mais de 1000 pessoas, o meu voto valia 2.
Porque se podia partir do pressuposto que estava tanta gente a participar com algum interesse subjacente de um golpe. Sim, Ok? de um golpe. Pronto, esta era uma primeira nota que eu acho que valia a pena dar. Podemos discutir esse Claro, tema, sim. Vamos mas falar esta é uma assim, realidade bocadinho que temos, não é? Embora fecho como comecei, um homem, um voto era a minha preferência. Você pode interromper, Posso? mas à vontade, à vontade. Porque é ótimo, porque esta reflexão é muito importante. Eu, por acaso, tenho refletido bastante sobre esta questão, porque eu sou a favor do voto universal, portanto, o voto correspondente é um sócio, um voto. Nós temos uma espécie de voto censitário, qualitativo, quantitativo, temporal, que é assim uma coisa um bocado esquisita, exatamente para tentar evitar golpes de Estado, digamos assim, porque o Benfica é efetivamente uma nação. E portanto, podemos falar mesmo de golpe de Estado. Acho que depois destes números podemos falar em nação. Sim, não há dúvida rigorosamente alguma, mas esses golpes de Estado também existem democraticamente. Claro. Portanto, nós temos assistido à ascensão no poder, não só no Benfica, e variados exemplos de pessoas que efetivamente chegaram lá pela via democrática e que pulverizaram tudo aquilo que estava à sua volta. Portanto, o conceito universal, que é coincidente com aquilo que é a ontologia e a gênese do Benfica, é a universalidade de voto. É isso que eu defendo. Para uma pessoa, um voto. É discutível se a pessoa tenha direito ao voto um mês depois de estar eleito. Eu acho que é essa a efetivamente que não. Período de carência, por exemplo, de 3 anos. Por exemplo, 2 anos. 3 anos com pagamento de cotas e, portanto, aí poder-se verificar se a pessoa está com a intenção correta, certa, de efetivamente participar. Eu participo nesta linha esforço, de raciocínio porque acho que é o que fará. Porque há outras formas de proteger esses golpes que não seja, de facto, a disparidade, digamos não, aqui, dos essa votos. disparidade, Não é? Mas a disparidade não é historicamente a história verdade, do Benfica foi-se agravando, e sobretudo no 2010. Certo, em benefício de alguns proveitos próprios, de alguns presidentes e candidatos, assumamos isso. Evidentemente que sim. Como é lógico. Agora, neste ato eleitoral, por acaso, lá está, de nada adiantaria. Nada. E portanto, Iria também... só, em bom de verdade, a única coisa que diferenciaria seria a percentagem seria passaria de 12 para mas não 6, seria 7. relevante para o efeito que estamos em apreço. Quais são os dois candidatos seriados para a segunda volta? Os mesmos. Mas há outra questão que também já agora gostaria de se me Força, permitir no debate, que é a data das eleições. Ok? Que eu acho que é altamente prejudicial nós não termos as eleições exatamente no final do campeonato. Ou seja, o barulho e o distúrbio, que por acaso estas eleições têm sido exemplares a todos os níveis. Eu acho que não se falou o suficiente disso. Eu acho que sim. Porquê? Porque nós tivemos 6 candidatos, é outro recorde. Sim. Também. É outro recorde. Também nunca houve nenhuma eleição Eu diria de um clube de futebol a nível 5 mundial. mais 1. 6 Só para dar aqui um bocadinho de humor à Não coisa. posso ser deselegante com o meu colega de profissão. São 6. Não, isso, mas a última vez que eu me candidatei na Associação de Estudantes tive mais votos que eu. mas vamos, João Paulo Presidente. Vamos tratar com o princípio de igualdade. E teve votos residuais, mas teve. É verdade, mas teve. Conseguiu convencer algumas pessoas. Não as suficientes e aquilo que ele com certeza imaginaria, mas pelo menos o homem teve a coragem de se apresentar e o nosso sócio teve a coragem de ir a ser submetido a sufrágio. Mas porque é que eu falo da data das eleições? A data das eleições é fundamental porque aquilo que se tem assistido, e quer queiramos ou não, e apesar de ter sido também exemplar este ato eleitoral para todo o mundo, não é só para Portugal, e mesmo para aquilo que é a realidade política atual, que vive numa autêntica baderna. Aliás, eu tive esse cuidado de no dia seguinte espreitar jornais internacionais e fui houve várias referências às eleições do Benfica. E provoca aqui uma instabilidade, quer queiramos, quer não, em torno do clube. Que isso pode afetar também a própria equipa de futebol, a estabilidade da mesma, as contratações, o treinador. Mas deixa-me dizer, e aí o Rui Costa até acaba por ser beneficiado por causa dessas alterações. Vamos falar sobre isso. Porque esse é um dos fatores fundamentais. Mas deixa-me dar-te uma nota que tem a ver com o ponto de vista associativo. Considerando que o Benfica é uma associação, no sentido de sócios, não é? Claro que é. Há, do ponto de vista da prestação de contas, apresentação de relatório de contas, plano de atividades, etc., alguma razão em que isto não seja naquela altura do verão. Eu admito isso. Isto é nesta altura que se vai preparar
o que aí vem para o próximo ano, do ponto de vista fiscal e não desportivo. Certo. Admito que tenha sido isto que estava na cabeça de quem pensou nisto. Sim. Admito que possa ser diferente, também estou de acordo contigo. Mas lá está. Mas aí nós temos que pensar no campo desportivo, porque essa é a nossa essência. E, portanto, temos que proteger e arranjar a forma de promover, adaptar a parte administrativa, a parte estatutária, a parte regulamentar, exatamente àquilo que são as necessidades. Eu diria que ali entre maio e junho era perfeitamente. Não, porque condicionava era a preparação da época seguinte, talvez. A questão aqui que não, porque dá tempo e se calhar já estaria preparada. Por exemplo, eu agora não concordo nada com este ato temporal de 15 dias entre o primeiro ato e o segundo. Eu sei que tem uma dimensão gigantesca esta eleição novamente. Sim, mas é questão logística. É uma questão de ordem logística, porque o voto eletrónico foi afastado. Pronto, muito bem. Também era outra discussão, mas eu sinceramente inclino-me para que este sistema se mantenha, porque à partida garante maior transparência. Esse é interessante, e já que estamos nisso, vamos entrar nessa discussão, porque era uma das coisas que eu aqui tinha e vamos saltar um bocado. Porque estamos aqui a falar num clube democrático, estamos a elogiar, para lá dos números, a forma como esta eleição decorreu, a primeira volta, mas há essa questão, porque depois houve aquele tempo de espera de 24 horas com 30 horas. Mas repara, eu ia falar desse ponto, repara só nisto. Mas eu quero só deixar aqui a pergunta, porque acho que serve de base e é interessante. Houve duas listas, salvo erro, a de João Noronha Lopes e de João Diogo Manteigas, que rejeitaram a questão do voto eletrónico. Não sei se os outros, mas foram esses dois que colocaram logo. Porque, de facto, há essa suspeita, há esse medo. Não quero dizer suspeita, medo até pelas últimas eleições, ou penúltimas eleições. Não as últimas, as penúltimas. O Benfica não precisa também de se afastar disso, porque de facto o voto eletrónico viria facilitar imenso toda esta logística de que estamos a falar. E eu acho que este terá que ser o passo seguinte do Benfica, e não sei se concordam comigo, o afastar de uma vez por todas deste temor, desta falta de transparência, para que possamos de facto ser um clube democrático também no pensamento. Mas então deixa-me ir por aí para a parte prática, não é? Porque no fundo estamos aqui a falar das regras para depois ir ao domínio da opinião. Do ponto de vista formal, o Benfica permite, do ponto de vista estatutário, o voto eletrónico, desde que haja também depósito do voto físico. Em urna. O voto eletrónico per si, aquilo que as pessoas possam estar a imaginar que é eu pego no meu telefone aqui sentado e voto, isso não existe. Não. E isso eu discordo completamente, porque eu não consigo controlar com rigor o que é que vai acontecer a seguir ao malta. Pensem nisto. Vocês votam num determinado candidato, colocam um X numa célula de um Excel. Eu não sei o que é que vai acontecer a essa célula do Excel entre o momento que eu voto e ela vai parar. Como é que se confronta isto e como é que se valida isto? Portanto, voto eletrónico apenas? Sim. Não. Além de que, se pensarmos, nós quando vamos votar no nosso país, nas eleições autárquicas, presidenciais, etc., a abstenção é na ordem de grandeza da que tivemos no Benfica. Mais coisa, menos coisa. Maior a maioria das vezes. Também nesse ramo somos um exemplo. Sim, mas eu queria quando estavas a dizer relativamente à nossa... Mais baixo do que... Agora, por exemplo, pensem, do ponto de vista de contagem, o que é que isto significa? Nós tivemos, nas autárquicas, 3 órgãos diferentes, 3 boletins diferentes. Uma coisa que aconteceu recentemente. No caso do Benfica, nós votamos para 4 órgãos. Logo aqui era mais uma contagem. Mas, além disso, temos os escalões de votos que têm a ver com a nossa antiguidade. 5 votos, 10 votos. Já. O que faz com que esta contagem se multiplique 4 votos por 4 pesos. É como se tivesse havido 16 eleições. Do ponto de vista de contagem. Sim. O que faz com que, obviamente, seja um processo mais demorado. Se me perguntam, havia outras possibilidades? Havia. Pensemos, era possível ter só um boletim de voto e nesse boletim de voto votarmos na mesma lista para todos os órgãos? Isso tirava aí um bocadinho aquela coisa do check and balance, que é a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal poderão ser de outra lista e, em tese, o Conselho Fiscal até devia fiscalizar, etc. Portanto, se queremos levar à letra aquilo que é a nossa alma, o nosso centro, que é a democracia, eu não vejo como fazer muito diferente disto. Okay. Como é que se poderia melhorar isto? Eventualmente mais gente nas mesas a contar, mais voluntários, aumentar a carga de gente que trabalha? Ok. Pode ser. Mas eu também acho que ninguém estava à espera de 80 mil. Acho que não estávamos. 80, estou a dizer no sentido macro, não é? E, portanto, pode ter sido uma surpresa para toda a gente. Nós ouvimos falar de casas que acabaram os votos. Os votos não, desculpa. Os boletins, não é? Portanto, fomos todos um bocadinho surpreendidos. E, portanto, dizer que eu acho que, face ao que temos, este foi o melhor processo que podíamos ter
E quero também para dar os parabéns ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que teve um comportamento irrepreensível. Sim, sem dúvida. Foi tudo Isento, incrível, imparcial, isento, imparcial. completamente. O processo correu bem e acho que a segunda volta irá também correr bem. Mas queria dar esta nota entre o eletrónico e o físico por causa disto. E depois queria também ainda dar uma terceira nota sobre o processo, mas falaria mais à frente, não sei se é sobre isto. Sim, tem. Ou seja, basicamente concordo com aquilo que disseste, acrescentando o seguinte: efetivamente não é possível ter tudo no mesmo boletim de voto porque está em casa a separação Claro. dos Sim, órgãos sim. representativos. Exatamente. Porque uma pessoa podia querer ver o Presidente do Conselho Fiscal, Claro. o Dr. Bagão Félix, e não outro da candidatura que apoiava. Sim. Portanto, essa liberdade tem que estar totalmente Aliás, garantida. o Dr. Bagão e- Félix teve uma excelente votação. Exatamente, teve maior votação do que o próprio João Noronha Lopes, portanto, isso reflete exatamente a ideia daquilo que eu estou a falar, e portanto, isso não é possível. E enquanto não houver essa reforma do princípio da universalidade relativamente ao voto, é muito difícil nós encontrarmos um sistema equilibrado Claro. que permita essa contagem. E depois, aqui, vamos lá ver uma coisa, por exemplo, na Ordem dos Advogados, o voto é eletrónico. Nós recebemos uma determinada passe, temos que votar através da nossa célula profissional, através da plataforma do nosso site, e nunca se levanta qualquer tipo de suspeita relativamente à votação, Sim. ou alguém contestou os resultados por causa disso. Temos agora o badaladíssimo exemplo da Estónia também, as eleições na Estónia, em que toda a gente fala também por causa da questão do Benfica, que é como o grande exemplo daquilo que correu bem numa eleição com o voto eletrónico, mas também não estou a ver como é que possamos neste momento conseguir fugir a essa realidade. Sendo que tem de se adotar o mais possível, o mais rapidamente possível, aquilo que garanta a celeridade do processo no que diz respeito ao apuramento dos votos. E há outra coisa aqui também que não deve ser desconsiderada. Nós estamos a falar de um ato eleitoral que custa mais de 5 milhões de euros ao Benfica. E planetário. Pois. Portanto, E planetário. sim. atenção, é que é atenção, isso. Ou seja, 5 milhões de euros É muita coisa. é mais um exemplo daquilo que o Benfica investe naquilo que é a sua própria manifestação de liberdade de expressão democrática. Sem dúvida. Que isto, ou seja, tudo tem um preço. Claro. E efetivamente a liberdade e a capacidade de expressão e de votação do sócio do Benfica custou-nos isto. E ainda vai custar mais, porque as contas afinal não estão apuradas. E portanto, desse ponto de vista também é interessante verificar quanto custa este ato eleitoral. Mas olha, a propósito dessa questão dos custos, houve aquela questão da primeira volta, segunda volta, até mal está a dizer, mas o Noronha tem que desistir e fica já arrumado. Portanto, podemos já ir aí à questão da segunda volta, não é? A segunda volta está prevista estatutariamente, Claro, estas está. coisas não se Enquanto fazem. estiver, Sim. tem do de ser tipo- consagrada e tem de ser Absolutamente. feita. Portanto, Isso é evidente. Podemos discutir a vantagem e a desvantagem. Eu também é isso, Não se é? calhar incluindo para o sistema maioritário. Exatamente. Porque lá está, poupa há algum tempo. E, portanto, o sistema maioritário também pode ser discutido. Porque atingindo uma determinada maioria pode ser utilizado ou então não. Também não tem de ser um sistema maioritário simples em que se opta certo. apenas, olha, ganhou por um voto, ganhou. Não, neste caso, se ganhou, a tivesse proximidade 50, é muito grande. se tens Agora, 50 mais 1, quando há uma és eleito. Aí Sim, aí sim. Não é? 50 mais 1. Sim, mas eu estou a dizer, ou seja, o sistema maioritário no sentido de que a lista mais votada é a lista eleita. Ok. Pois. Independentemente dos 50 Dos mais 50 ou um. não. E eu Que é a confesso, maioria absoluta, não a maioria simples. Exatamente. Não, mas eu acho que historicamente, do ponto de vista até do que tem sido o Benfica tem andado um bocadinho nas trincheiras. Não é? Temos andado um verdade. bocadinho. Sim, sim. E eu acho que esta segunda volta vai ser a resolução dessa trincheira. Porquê? Usando aquela metáfora que eu há pouco estava a dizer, cada um de nós procurou olhar-se ao espelho e tentar encontrar qual é o meu Benfica. E os nossos Benficas serão necessariamente diferentes, por razões várias. E, portanto, eu voto naquele candidato que mais me identifico, ou que pelo menos é mais semelhante no seu Benfica ao meu Benfica, e tínhamos 6 para escolher. Portanto, pelo menos havia ali 6 propostas diferentes do que seria o Benfica. Ao fazermos uma segunda volta, nós vamos ter que nos encontrar em algum ponto. Ou nos encontramos no candidato Rui Costa, ou nos encontramos no candidato Noronha. Mas há um conjunto de pessoas que vai ter que fazer um caminho de síntese com outros. E isso eu acho que é positivo, porque estamos, no fundo, a deixar de lado aquilo que nos divide e vamos olhar para aquilo que temos em comum. E o Benfica precisa disso. E também acho que, face a esta participação, e era esse olhar positivo que eu queria deixar, que, no fundo, se vamos ter ou mais votos ou menos votos, eu não sou tão otimista. Eu acho que, correndo o risco de estar completamente errado, mas fazer Já prognósticos... estaremos para a semana. É que tu não tens por onde fugir. Para a Exatamente. Para a semana, 2 semanas. Fazer o prognóstico antes do jogo tem sempre esta desvantagem, e eu acho que se nós tivermos uma participação na casa dos 50 mil,
vai ser inacreditável. Eu também acho que sim. Eu acho que não vamos igualar o que tivemos, acho que vai ser menos, mas acho que mesmo assim 50 mil é uma coisa extraordinária. E nesse sentido, a participação será sobretudo uma espécie de nós olharmos, ok, a urna é aquele momento em que nós escolhemos, mas no dia a seguir estamos na bancada todos ao mesmo lado. A nossa urna pode ser diferente, mas a bancada vai ser a mesma. E eu acho que esta segunda volta vai ser isso. Essa segunda volta vai resolver o problema das trincheiras. Nós vamos ter paz depois desta segunda volta. É esta a minha mais firme convicção, que resulta do facto de haver um modelo de 2 voltas. Okay. Porque a segunda volta fortalece quem ganha. Deixa dúvidas. Sim. A votação, há 2 anos. Há 2 anos, não, desculpem, há 2 votações atrás. Uhum. Obviamente o que resultou daquele dia tinha que ser uma grande atrapalhada. Sim. E foi maioritário. O Rui Costa ganha, vai a jogo praticamente sozinho, ganha, não resolveu nada. Esta não. Esta tem um peso participativo e um peso de votação. Sim, e o facto de irmos à segunda volta. Legitima. De forma não vincada. É formal, não é uma legitimidade formal, nós estamos de acordo. Sim. O Rui Costa ganhou, o Vieira ganhou, sim. Quanto a isso está tudo certo. E eu nem sequer me quero meter em caminhos atravessados, sim, de dizer que foi roubado, não foi? Os carros, os votos os que andaram no Clio, e os Clios e essas coisas. Mas no fundo... Sim, mas há uma maior legitimidade, sobretudo quando os números são tão grandes. Até porque muitas vezes a gente perde a cabeça, não é? Mas usando aqui a expressão que tu usaste no início, a gente perde a cabeça quando fala de futebol. Mas o nosso coração é o mesmo. Sim. E vocês estão os dois a portar-se muito bem. E eu gostava de contrapor aqui. É, porque ia chegar ao ponto em que nós tínhamos que discordar. Sim, claro, é isso. Não, eu ia já introduzir o próximo tema, porque eu acho que é aí que vamos discordar. Mas vamos a isso. Gostei de ouvir com a devida atenção e onde é que eu discordo apenas... Eu percebo o teu sentido geral daquilo que significa, mas há uma frase que tu dizes, a que recorres, que para mim ilustra bem aquilo que tem sido o último Benfica, que é o Benfica dos Benficas. E não pode haver isso. Claro. Ou seja, esta visão de que o Benfica é diferente, independentemente de quem é o nosso presidente, tem de acabar. Porque, vamos ver uma coisa. Concordo contigo. Eu não sou eleitor do Luís Filipe Vieira. Não votei Luís Filipe Vieira, não é uma pessoa com quem eu simpatizo, nem com quem eu me identifico. Mas eu acho que é autofágico, que é uma tendência que às vezes nós temos. Mesmo entre nós, sim. Que é muitas dizer vezes mal prontamente e disparar prontamente contra tudo e contra todos relativamente àquilo que é do nosso clube e da mesma forma pôr nos píncaros aquilo que é o nosso adversário e tem de buscar referências àquilo que é aos de fora contra nós mesmos. E isto é uma tendência que tem de acabar, porque, por exemplo, Luís Filipe Vieira teve os seus méritos. Quer queiramos, quer não, teve os seus méritos. As suas trapalhadas jurídicas começaram hoje na Operação Lex. Sim. Agora, nós não podemos correr o risco... Podemos divergir nisso também, mas eu não quero voltar a não, mas vão lá ver as trapalhadas dele não é do Benfica. Porque a questão aqui é que nós não podemos estar, e aqui permita-me um pouco a provocação, mas quer dizer, nós estivemos a ser verdadeiramente massacrados durante 2 anos, com um programa de um determinado canal, que todos nós conhecemos, em que diariamente eram ditas coisas falsas, truncadas, desonestas, que exatamente não se comportam como adversários, mas sim como inimigos. Porque deturpam a verdade, manipularam a verdade, foram condenados por isso e nós parece que isso é uma coisa que nos deixou indiferentes. E foi um fenómeno que, em vez de nos unir, ainda acicatou mais aquilo que é a existência de Benficas dentro do Benfica. E eu acho que isso foi altamente prejudicial à candidatura de João Noronha Lopes. Porque, primeiramente, até era uma candidatura que eu estaria interessado em votar e depois pareceu-me que era uma candidatura muito centrada numa visão de Lisboa e o resto é paisagem, uma visão mais agarrada a uma espécie de elite ou então uma espécie de grupos que pertencentes a uma determinada Lisboa que faz das assembleias reféns das suas próprias vontades, que lhe acaba por ser altamente prejudicial. O candidato não foi o pior da candidatura. A candidatura do Noronha Lopes é que teve factos que efetivamente lhes foram altamente perniciosos. Além daquilo que foram alguns dos pontos que o Rui Costa teve a habilidade de apresentar, como quer queiramos ou não, quer gostemos ou não, o Benfica District e o José Mourinho e tudo mais, já podemos falar disso mais à frente, mas a questão é exatamente essa. O Benfica tem de procurar união e estabilidade. E, quer dizer, nós não podemos estar sempre a achar que pela via formal
conseguimos arranjar esse papel e conseguimos efetivamente arranjar uma forma de legitimar para sempre aquele que é o nosso presidente. A partir do momento em que é o nosso presidente, a partir do momento em que é o nosso treinador, é o melhor treinador do mundo, é o melhor presidente do mundo. Não quer dizer que abstenhamos de ter espírito crítico, estar atentos essa a segunda questão, exatamente. E usá-lo, evidentemente, democraticamente, nos locais adequados. Agora, não me passa pela cabeça que as pessoas apreciem como uma coisa saudável um clube apresentar contas como as que apresentámos este ano, e que podemos estar aqui a discutir durante horas, mas também não é a nossa especialidade chumbadas, apresentar relatório e contas, mas de mais de 40 milhões de euros, e sejam chumbadas, porque efetivamente nós verificamos que há um grupo que está a tentar destruir e não construir. E há um grupo que faz outra coisa pior, que é subestimar e menosprezar quem não pensa da mesma forma. E esse pensamento, que é muito de uma visão de Lisboa e o resto é paisagem, não tem a ver com o Benfica, porque o Benfica está em Lisboa, não é de Lisboa. O Benfica é do mundo. E, portanto, nesse aspecto, a candidatura do Noronha Lopes acaba por ser mais prejudicada por a candidatura dele, além de outros aspectos que ele não foi feliz na minha perspectiva, também podemos abordar se assim quiserem, mas é mais prejudicado pela entourage que tem à volta dele, que efetivamente quer um Benfica, quer dizer, hermético do ponto de vista daquilo que é a mínima possibilidade de haver algum tipo de suspeita de comportamento incorreto numa estrutura gigante como a Benfica. Quer dizer, isso não existe. Onde há homem há corrupção, onde há homem há tentativa de apoderamento, onde há homem há sempre problemas. Portanto, esta visão idílica, bucólica de que o Benfica é um clube que não tem problemas, quer dizer, isto é uma visão pueril das questões. Eu sei que o Rui Costa vem de um passado ligado a um Luís Filipe Vieira muito polémico, mas também temos que analisar esse passado, ver o que é que foi feito positivo, que percurso é que afinal de contas é que o Rui Costa fez e o seu percurso crescente que tem feito no Benfica. Mas deixa-me só dizer uma coisa, porque eu acho que nós estamos os dois a dizer no global a mesma coisa. O que eu quero com isto dizer é, do ponto de vista formal, o facto de termos uma segunda volta vai tornar real e formal uma maior legitimidade. Quer ganha um, quer ganha outro. Não estou aqui a colocar em questão se vai ganhar. Agora, o que aconteceu com o Vieira e com os Minis e com os votos, podes-me dizer que formalmente ele ganhou, mas não retirou de lá legitimidade real, porque ele formal tinha, mas real não a teve. Não houve naquele dia. Não, naquela. Oh, meu cara, mas eu não quero. Repara, mas também para animar um bocado. Não, isto está animadíssimo. É possível, mas eu queria aqui acrescentar outra coisa, senão o tempo escapa-nos da mão. E ainda temos que falar. Vocês os dois hoje estão a dificultar-me ainda mais do que João Diogo Manteigas e Martim Maier no debate que eu moderei. Isso é um elogio. Isso é um elogio. Mas, Germano, disseste uma coisa que eu queria trazer a debate porque é sensível. Eu estive a ver secção de voto a secção de voto, quem é que ganhou onde, e há aqui uma coisa, eu hoje estou a dar poucas vezes a minha opinião, porque de facto tenho aqui duas pessoas que estão a enriquecer imensamente o episódio, mas eu aqui vou ser muito sério e muito franco também em relação a mim. Fiquei surpreendido com a expressividade da vitória do Rui Costa a norte. Certo. Ganhou em todo o lado, Vila Nova de Gaia, Porto, Bragança, Viana do Castelo. Eu acrescento aqui na Aveiro e Viseu como centro-norte também, ganhou. E nós, como benfiquistas do Norte, eu fico surpreendido. Eu não votei Rui Costa, portanto, eu vou fazer aqui o que não fiz na semana passada, que deixei o Sérgio Engrácia na altura e o João dizerem a quem é que ia votar e eu não disse. Eu votei, de facto, na lista F, em João Noronha Lopes, mas depois fiquei muito surpreendido com estes números expressivos na continuidade. E tu disseste aí uma coisa que pode justificar de certa forma isto. Se tivesse aqui o Sérgio que esteve cá a semana passada, se calhar ia contrapor, de vermos na candidatura, na entourage, no que lhe quisermos chamar, João Noronha Lopes, um Benfica de Lisboa. Não sei se tu já deste a tua opinião, não sei se fez um bocadinho também isto assim, porque eu confesso-te que como benfiquista do Norte não estava à espera que o Norte votasse de forma tão clara na continuidade daquilo que foram os últimos 4 anos. Então, deixa-me dizer, eu disse aqui no último episódio que eu ia votar no João. Do ponto de vista da escolha que eu tinha feito, João Diogo Manteigas, era o meu voto, e disse que até ao momento do voto iria perceber o que é que estava a acontecer, e se sentisse que havia o risco de termos uma segunda volta entre o Vieira e o Rui Costa, eu votaria no Noronha Lopes.
Foi isso que eu fiz, votei no Noronha Lopes, porque de algum modo senti, e isso foi verdade em algumas casas aqui no Norte, que o Vieira apareceu em segundo lugar em mais que uma casa. Claro. O que leva a crer que a minha leitura da realidade estava absolutamente correta. O que era preciso, e era o mais provável, é que houvesse uma segunda volta em que o Rui Costa ganhava a primeira e o Noronha seguiria o segundo classificado, e foi isso que aconteceu. Deixem-me dizer-vos uma coisa, porque eu não creio que seja muito diferente isto do ponto de vista da análise. Eu não creio que tenha sido pela questão dos programas que cada um apresentou. Não, também acho que não. Quem aqui em Portugal lê os programas dos partidos quando vai votar? Ninguém. Não é tanto pelas propostas. Eu diria que houve aqui uma questão que foi uma dialética entre o carisma pessoal e um perfil mais institucional. Houve um conjunto de pessoas que vê no Rui Costa um carisma pessoal que deriva um bocadinho do que foi o percurso como jogador e do menino que nasceu no Benfica e se fez no Benfica. Sem dúvida. De que eu discordo profundamente. E eu vou dar só esse exemplo. Tenho uma pessoa muito próxima de mim que até ao dia das eleições ia votar no Noronha Lopes e no dia seguinte me disse, cheguei lá, não tive coragem de não votar no Rui. Exatamente. Foi o lado emocional a falar. Porque é bom rapaz. Foi o lado emocional exatamente. Mas ele sabe vestir muito habilmente. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto. Claro. E aí a honra seja feita porque o Dr. Noronha Lopes subestimou o jogador Rui Costa porque achava que o Rui Costa, de certa forma, eu não me atrevo a dizer o que nós muitas vezes dizemos acerca do nosso presidente, o epíteto que nós dizemos em relação a alguma forma menos dura, como nós achávamos que ele deve reagir perante determinados acontecimentos. Mas a verdade é que o Rui Costa soube encarar muito bem a capa do bom rapaz, da boa pessoa e do bom adepto. E o Dr. Noronha Lopes foi... Eu estou a falar dele, Dr. Noronha Lopes, não ironicamente, mas aquilo que ele transpareceu foi uma certa soberba. E depois houve um episódio que para mim matou a candidatura e a credibilidade do Noronha Lopes, que foi o episódio do IRS na TV. Ele fez-me lembrar, desculpem-me lá interromper-vos, mas não sei se vocês se recordam de um famoso debate entre o Vale Azevedo e o Couto Santos, em que o Couto Santos, de forma inocente, acaba por vir trazer à Alissa a questão do IRS em concreto do Dr. Vale Azevedo. O Dr. Vale Azevedo abre o advogado, saca da sua pasta de executiva, então muito em voga na altura, e abre a pasta e saca a sua declaração do IRS e diz ao Couto Santos, agora mostra-me a sua. E claro que foi um embaraço brutal. Claro que eu não quero comparar uma pessoa à outra, até porque uma acabou por ser condenada e foi um presidente que nós verificamos que prejudicou altamente o Benfica, mas aquele striptease financeiro e aquele striptease pessoal e aquele striptease relativamente àquilo que é o revelar da sua privacidade causou-me uma confusão tremenda. Eu não percebo como é que um candidato à presença do Sport Lisboa e Benfica, perante uma situação de pressão, se sentiu na necessidade de vir mostrar o seu IRS, porque eu acho que aí o presidente do Benfica tinha de ter coragem de dizer não. Há limites para tudo e há limites para a dignidade acima de tudo. E portanto, eu não vou ultrapassar esses limites, não vou pôr em causa a minha privacidade e não vou pôr aqui a dizer-me o que ganho ou o que deixo de ganhar da mesma forma que eu também não posso descontextualizar aquilo que é a questão das empresas que ele deixou falir ou deixou de falir. Certo, mas aí também temos que ir para ser justos, porque eu não fui apoiante do Noronha Lopes e, como disse, a minha decisão foi apenas um voto útil. Certo. Eu tenho que ser honesto também a dizer que houve um conjunto de comunicações feitas em torno da candidatura do Rui Costa que atacaram pessoalmente o Noronha e é resposta a isso que ele sente necessidade de resposta. Se ele devia ter respondido daquela maneira ou podia ter respondido, não é isso. Se devia responder daquela maneira ou de outra, isso é uma questão que eu deixo à candidatura dele e à equipa que trabalha com ele. Que ele sentiu essa necessidade e concretizou-a. Se me perguntam... Acho que foi uma má opção. Estamos de acordo. Agora, eu acho, deixa-me só dizer aqui uma coisa, porque também me parece importante, que eu também tenho dito isto recorrentemente e acho que nunca o disse em nenhum dos programas onde participo. Eu discordo completamente da leitura do Rui Costa, do grande atleta, que foi um craque, foi importante, quase mítico no Benfica. O Rui Costa é, do ponto de vista histórico no Benfica, como atleta quase irrelevante. Eu era capaz de dizer, 100 ou 200 atletas, a começar pelo Pizzi, e se calhar a esta altura está toda a gente a rir, vão ver os números do Pizzi. Vão ver os números do Pizzi comparado com o Rui Costa. Ou seja, isto para dizer o quê? Se eu fosse por aí, porque eu queria levar a coisa exatamente para aí. Se fosse por aí, o Nuno Gomes ou o Vítor Paneira são, do ponto de vista de imagem e do que representam para o Benfica, sobretudo o Paneira,
a léguas do Rui Costa. Mas Só que... o Paneiro ainda recentemente disse Não, já lá vou. Na altura, se calhar, já um lá bocado vou, magoado já com lá o Benfica vou, da maneira já lá como vou. saiu do que propriamente no Benfica. Já lá vou. Eu adoro o Vítor Paneira. Eu não estou a defender isso. E nunca sei de pôr o Poborski e o Paneira, mas claro, você pôs o Augusto na direita. Mas o que eu quis dizer com isto eu não acho que tenha sido uma escolha tão cerebral. Há um conjunto de nós, digital, informado, letrado, consulta, sabe, conhece. Não, eu acho que não foi isso que fez a diferença. Foi muito emocional. Foi sobretudo emocional. E estavas a dizer isso, eu estava-me a lembrar da questão. Desportivamente, Rui Costa, de facto, não tem o peso que muita gente acha que tem, porque, entretanto, a imagem ficou deturpada. Mas, mais uma vez, aquilo que estamos a falar, Rui Costa teve, desde o dia 1, do dia em que saiu, o lado emocional muito ligado ao Benfica. Claro. O chorar na luz quando marca o Benfica, claro. E era o filho que toda a gente sonhava que um dia regressasse. O retorno do filho pródigo. E eu acho que é muito isso que mas fez. Não só, aqui fez permita, vamos ser justos com o Rui Costa. Num momento de maior fragilidade também da história do Benfica, a venda dele para o Barcelona. Podemos ir. Deixem-me sair para o Barcelona, não me cortem as pernas. Não, é verdade. Mas não vamos por aí, porque eu acho que mas isto é verdade, porque eu conheci, há bocado disse-vos que eu conhecia o empresário que eu verdade. Manuel Barbosa, e assistia a factos históricos, nomeadamente da venda, por exemplo, do Mozart, em que na altura foi Jorge Brito que disse ao Manuel Barbosa: tu tens que os vender, mas quem vai assumir a culpa disso vais ser tu, porque estava com um processo de divórcio na altura complicadíssimo com a mulher, em que teve que vender alguns quadros Vieira da Silva fora, e na altura o dinheiro não era o mesmo, e disse: tu tens que vender o Valdo e tens que vender o Mozart, e vais vendê-los e vais assumir a culpa. E o Manuel Barbosa levou com essa responsabilidade. E o Rui Costa, desse ponto de vista, queria ir para o Barcelona, mas depois acabou por ir para a Florentina, exatamente, para a Florença, para a Fiorentina, exatamente porque a proposta era superior e beneficiava economicamente o Benfica. Mas deixa-me só dar aqui uma nota. Isto é factual. Não é isso. Porque eu queria, no fundo, fazer a síntese. Eu estou a dizer desde o início que nós temos que caminhar para fazer uma síntese, e que eu concordo contigo nisto. Acho que houve um voto emocional, acho que houve, apesar do que se diz, um voto da capital. Eu não lhe chamaria capital só no sentido estrito, mas da capital no sentido a malta que anda ali à volta do Benfica. É isso. Isso sim, isso notou-se. Depois, também acho que o resto do país, a Europa e o mundo votaram de outra maneira, tudo certo, e acho que também poderá ter havido aqui um voto etário. Só que este voto etário não é como algumas pessoas querem fazer, que as pessoas que têm mais idade são menores do que os outros, não são. Não. Uma pessoa que vota para ter 50 anos de desculpem, 50 votos, é preciso ter 25 anos de sócio. Malta, não é nada do outro mundo ter 25 anos de sócio. Basta ser sócio desde que nasceste aos 25. Não é? Tens de ter dos 18 anos. Tem de ter 18 mais 25. Não é nada de extraordinário, no sentido de dizer assim. Estamos aqui a falar de um clube de reformados. Exatamente. Aquela ideia de que um vale mais do que o outro não vale. Não é? Já falamos da questão dos estatutos, mas eu acho que é um bocadinho isto. O que nós temos que fazer agora, e acho que é isso que vale a pena agora refletirmos, é olharmos para aqui e dizer assim: qual é o Benfica que eu quero? E quem é a pessoa... Porque nós podemos ter ido... Nós poderíamos ter ido para este olhar, que era... Quem é que estava... Aquela conversa que houve no dia em que o Noronha Lopes diz: houve 60% que não quiseram Rui Costa, e resposta, mas houve 70% que não quiseram Noronha. Tudo isto, na matemática, podemos dizer. Mas o que é verdade é que o mandato que estava em análise não era do Noronha, era do Rui Costa. Eu não voto em Rui Costa porque faço uma análise negativa do seu trabalho enquanto presidente. E a partir daí vou à procura de uma alternativa. É este o meu racional. Mas eu concordo com esse racional. Okay? Agora, posso dizer, eu faço este racional, mas não havendo melhor, continuo a votar em Rui Costa. Claro, okay? Eu concordo. É legítimo. Mas é exatamente... Ou seja, vamos lá ver uma coisa. Eu não sou cego. E o nosso presidente precisa de ser criticado e muito. Porque nós não podemos ficar satisfeitos com aquilo que é o atual Benfica, muito menos com os seus resultados esportivos. E também temos algumas preocupações prementes, como por exemplo a centralização dos direitos televisivos, que pode ser decisiva para o futuro do Benfica. E estamos muito preocupados pela forma como nós estamos a negociar. Sim. E estamos muito preocupados pela forma como nós estamos a participar também nos órgãos da Federação Portuguesa de Futebol e na Liga. E, portanto, todos esses pontos de vista, principalmente estes, preocupam em muito o Benfica. E nós estávamos à procura de uma alternativa.
Só que esse é que é o grande problema. A alternativa não conseguiu indicar um caminho claro. Não conseguiu dizer, perante isto nós vamos fazer o oposto, que é este caminho. Não vai, ou seja, a preocupação foi criticar, dizer mal, e isso cai mal principalmente ao benfiquista do Norte, então vamos chamar-nos assim. Sim. Porquê? Porque nós, quando vamos ao Estado da Luz, gastamos muito dinheiro e temos uma dificuldade tremenda em compreender... fazer contas, para a semana vou lá ver o jogo com o Leverkusen. Pois é, eu nem quero revelar quanto é que cada vez que lá vou com a minha família... Acho que qualquer benfiquista do Norte, e nós vamos do Porto, que alguém vem do Bragança. Do Arcos Valdevez ainda são mais 100 km. Mais 100 Portanto, cada vez que vamos lá e vemos a forma até quase o sair antes da hora para tirar o carro do Colombo, ou sair antes da hora, ou a forma quase desinteressada relativamente ao resultado, ou dizer isto é sempre a mesma coisa, nós sentimos aquilo, eu fico furioso. Sim. Acho que aqui estamos três que sentimos todos um bocadinho a coisa dessa forma. E portanto nós não passamos a vida nas assembleias, passamos na vida atentos a tudo que é Benfica, e também aí aproveito para dizer, o Benfica está a ser um bocado negligenciado a Norte, e também temos de ter essa capacidade crítica, porque o Benfica, principalmente no Alto Minho e Baixo Minho, tem esmagadoramente a população, é impressionante. Eu não me deixo de surpreender com a loucura que o Benfica... milhares e milhares. Nas pequenas aldeias é uma coisa inacreditável, parece que nascem nem sei de onde... Mas o Benfica parece estar a deixar o seu filho um bocado entregue a si próprio. Não pode, tem de estar atento à nossa realidade. Sem dúvida. Agora, a verdade é uma. A alternativa face àquilo que é o projeto do Rui Costa não foi visível. Não surgiu. E isso foi uma desilusão. Isso foi uma desilusão tremenda. Ou seja, o João Noronha Lopes não apontam um caminho, não apontam uma direção. Não foi claro, principalmente quanto a estas questões que eu acabei de referir. E depois há outras questões, que é o que eu digo. O José Mourinho, claro, eu ia fazer a referência. Foi muito arguto, o presidente Rui Costa, foi muito arguto. O candidato Rui Costa. O candidato Rui Costa. Pois, mas é que... Mas o candidato não contrata. Aí o presidente... Certo. Ou seja... Neste caso o candidato teve a vantagem de ser presidente. Nós somos benfiquistas e, portanto, como benfiquistas discutimos livremente. Claramente. E de forma aberta. O candidato Rui Costa... escolheu bem, o presidente melhor, porque é o mesmo, mas evidentemente que essa decisão deveria ter sido tomada antes. Isso é um erro do ponto de vista desportivo. O Bruno Lage, de quem nós gostamos muito, afinal de contas, não foi a pessoa que tanto estimou, por exemplo, a formação do Benfica, quanto treinadores como o Rui Vitória, quanto o Schmidt, quanto agora o José Mourinho, que já lançou os jogadores que até nós de pouco conhecimento tínhamos, e que efetivamente é uma lufada de ar fresco, é um escudo gigante. Aliás, o Bagão Félix, exatamente, o Dr. Bagão Félix fazia essa referência, que é neste momento é o para-raios do Rui Costa. Mas isso ele teve essa habilidade e teve essa inteligência de escolher esse caminho. Se eu devia ter feito antes, devia. É verdade. Mas a verdade é que ele conseguiu ter essa habilidade, como por exemplo a apresentação do Benfica District, quer queiramos, quer não, quer seja encarado como uma questão populista ou demagógica ou irrealizável ou algo utópica, mas não é. Isto fez crescer uma onda de entusiasmo à volta do Benfica tremenda, e é por isso que eu acredito que nós estamos galvanizados ao ponto de bater o recorde dos 85 mil, porque acho que sinceramente quando nós nos galvanizamos e acreditamos que efetivamente podemos nos superar, o Benfica é imparável. Sim. E é esse aspecto que falta às vezes ao Rui Costa para assumir-se como presidente do Benfica e acabando com os Benficas, que é exatamente ter a percepção de que o Benfica se pode superar sempre a si mesmo, e o nosso caminho é feito exatamente essa superação, de uma crença em algo que coletivamente é superior àquilo que é individual. Meus amigos, exatamente, vou dar a ti, isto não fizemos sorteio, mas está a ser um belo debate entre o Germano e o João Paulo. Estou a ganhar mais. Tu vais ter direito à resposta final sobre este tema, porque eu quero falar de futebol, meus amigos. E estamos... Sim. Não, é sobre isto dizer que, em relação ao Rui Costa, a análise que eu faço resulta de exatamente como disseste, eu não acredito, pelo que já vi, não acredito pelo que o Rui Costa já fez, que ele seja o homem certo para resolver os problemas do Benfica. É esta a minha convicção. E não resulta do eu achar, eu prefiro, e é isso que eu vou fazer, votar no Noronha Lopes correndo o risco de ele falhar, do que votar em Rui Costa convicto de que ele vai falhar. Esta é a minha decisão. Porquê? Porque o trabalho que o Rui Costa tem feito tem sido um mau trabalho. Agora, também te digo
com toda a convicção. Eu sinto que nós somos uma espécie de um puzzle, cada um de nós tem uma peça, vamos juntar estas pecinhas todas e no dia 9 só há um Benfica. Cara, mas aí permite-me dizer-te uma coisa. O Rui Costa não tem feito um mau trabalho. O Rui Costa tem feito um trabalho que não é condizente com a dimensão do Benfica, o que é uma coisa extremamente complexa. Divergimos muito. Porque, por exemplo, da mesma forma que nós temos dificuldade em fazer-nos apurar através para a Liga dos Campeões, porque no fundo nós é que temos sustentado o ranking de Portugal na Liga dos Campeões, cada vez que nós conseguimos chegar lá através das pré-eliminatórias, por exemplo, para nós, benfiquistas, é uma vitória. Claro não. Claro calma, que não, isso é muito debatível. Calma. Eu não vou fazer taças para meter no museu de apuramentos. Nem sequer finais. Ou duas finais da Liga Europa. Ou duas finais da Liga Europa. Nem sequer finais. Não, evidentemente que não. O que eu estou a dizer é o seguinte. É que nós também temos de ter o aspecto racional e temos que olhar para o Presidente. Mas é só isso que eu estou a fazer. Mas do ponto de vista racional, o Presidente tem apresentado resultados do cômputo geral positivos. Não. A sua gestão tem sido positiva. Não, desculpa. Agora, se essa estás-te a contradizer, eu não quero voltar a abrir o debate. Mas espera aí, só para 2 dizer, minutos. Eu nunca pensei que isto fosse um debate. 2 minutos para acabar o assunto. Positiva é, de facto, condizente com aquilo que é a dimensão desportiva que o Benfica tem de ter, aí estamos de acordo. E aposto o seguinte, aposto que a primeira pessoa está de acordo é o Rui Costa. E agora, ele próprio tem de refletir porque é que tem falhado desse ponto de vista. E aqui está a questão se ele merecia mais 4 anos ou não. Não, a questão é que o Noronha Lopes não conseguiu trazer aos adeptos do Benfica outra coisa. A possibilidade de trazer um caminho diferente. Mas eu apontei uma solução muito rápida. Repara, quando eu há pouco falei da questão do Benfica, tu dizias logo no início que a questão do centro do Benfica é a parte esportiva. Sempre. Onde o Rui Costa falhou de forma avassaladora, como diretor desportivo, como vice-presidente, porque ele não está lá há 4 anos, e foi levado ao colo até lá pelo Vieira, e isso para mim é um péssimo cartão de visita, e é colocado como presidente do Benfica, eu não acredito que ele vá ser capaz. Se daqui a 4 anos, imagina que ele vai ganhar as eleições, eu por acaso acho que não vai, mas imagina que ele vai ganhar as eleições e daqui a 4 anos estamos aqui novamente. Sim. Na boa, olha, fez um bom trabalho. E temos um tetra. O Benfica foi campeão, somos tetra, está tudo certo. E estamos todos felizes. O que me chateia é um investimento avassalador nas modalidades e nunca o Benfica perdeu tanto como perde agora. Um investimento inacreditável no futebol e nunca ganhamos tão pouco nos últimos anos, a não ser voltarmos ao Vietnã, tem sido catastrófico. E, portanto, desse ponto de vista, a minha questão é muito simples. Eu não acredito que o Rui Costa seja o homem certo para conseguir colocar o Benfica a vencer outra vez. A vencer. Porque eu não ganho com relatórios e contas, não ganho com contas positivas. Isso é importante, mas é instrumental. Mas e, portanto, eu quero é ganhar. E o Benfica com o Rui Costa não tem ganho. E é nesse sentido que a minha opção, se me dissesse, mas então estás a jogar tipo a Lerpa e sai no escuro, a resposta é sim. Sim. Mas é isso, era isso que eu te ia dizer, exatamente. Sim. Ou seja, tu estás na disposição de dar um tiro no escuro porque entendes que os atuais não são capazes. Eu não tenho essa visão. Porquê? Porque e ficou aqui por isso é que nos encontramos dia 9 na bancada. O Presidente tem que ter esse lado racional que tem a possibilidade de dar o lado instrumental que permita nós ganharmos desportivamente. Mas olha, agora, por exemplo, deixa-me só para terminar, deixa-me só dizer uma coisa. O que eu não admito é, por exemplo, que o Benfica não tenha a capacidade e a sagacidade de olhar para a sua realidade e ter sempre, por exemplo, treinadores como o José Mourinho. Porque tem de ter treinadores à sua altura. E isso faz toda a diferença. Quer queiramos, quer não. E não tenho dúvidas nenhumas que vai trazer toda a diferença. E nós, no final do ano, acredito que vamos ser campeões. E acredito que José Mourinho vai trazer uma enorme responsabilidade, evidentemente, a tudo que é o crescimento do Benfica em termos de imagem, em termos de crescimento dos jogadores da formação, em tudo. E isso é verdade que é um trabalho que só é garantido aí através da eleição do Rui Costa. Não é tão líquido seja através da eleição do Noronha Lopes. Mas não é abrir o debate, é dar o tal sentimento positivo. Não. Dar um sentimento positivo que eu gostava. Eu vou sugerir estes dois a candidatos para dia 8. São os dois que temos. Não, a ideia de que Rui Costa e Noronha Lopes, ganhe quem ganhar, tenha o cuidado no jogo seguinte de convidar o candidato que não ganhou
a sentar-se ao seu lado na tribuna do honra. E que o candidato que não tiver ganho aceite esse convite e esteja presente na tomada de posse, que acontece logo a seguir às eleições, mas sobretudo aquela imagem positiva de sentado ao lado no camarote presidencial, convidar os candidatos que estiveram nestas eleições a participar e começar a tratar toda a gente que queira fazer parte da solução, e eu acho que todos queremos um Benfica positivo, começamos todos a tratar como benfiquistas e não como inimigos. E, portanto, essas trincheiras eu quero acreditar que vão ter que acabar, e nesse sentido fica esta sugestão positiva de terminar este debate que estamos hoje aqui a fazer. Isto está extraordinário. Com este sentido positivo. Vão-nos dar a bébia de... Agora temos 15 minutos para falar de futebol, meus amigos. O futebol agora é o que menos interessa, não é? Nós estivemos a falar de futebol. Tivemos. Só que é na parte mais chata. Não, de todo. Foi exatamente o contrário. E eu acho que quem vai ver e quem vai ouvir o episódio desta semana sairá daqui, se não com uma decisão, se estiver na dúvida, seguramente bem informado, porque são dois pontos de vista e cada um o defendeu muitíssimo bem. Vamos falar de bola. No dia em que vamos publicar, que é hoje, quarta-feira, o Benfica joga frente ao Tondela, Taça da Liga, portanto, quartos de final, este modelo assim um bocadinho, pronto. Não vamos entrar aqui muito na Taça da Liga, mas vamos falar, quero saber a vossa opinião, até porque já se falou aqui muito, José Mourinho, dois jogos muito importantes que aí vêm. Sábado em Guimarães, terça-feira, Luz, Bayer Leverkusen. Vamos já começar por esse, porque o Mourinho disse uma frase que eu acho que nós vamos ter que pegar nela, que é, antes do jogo em Newcastle, o Mourinho, rato, permita uma expressão como ele é, já sabia provavelmente o que é que ia acontecer no St. James Park, disse, não é este jogo, é o nosso próximo jogo na Luz que vai decidir, e eu vou usar a expressão do Mourinho, se estamos in ou out da Champions. Portanto, vem aí o Bayer Leverkusen, all in, João Paulo, tem que ser. Isso. Não há menos do que isso. Não. Eu diria que quer Guimarães, quer o jogo em casa com os alemães, só há uma possibilidade, é ganhar ou ganhar. E neste caso é ganhar e ganhar. Eu acho que o jogo em Guimarães, o Vitória não está a fazer uma época brilhante e não creio que esteja com uma equipa como já teve nos últimos anos. Embora às vezes estes jogos se compliquem, sobretudo quando vamos a jogar com Vitória, é quase sempre inverno, frio, chuva. Eu vou-te dar uns dados, que não sei se vocês viram. Eu fui ver isto porque eu tinha isto de memória, mas... O imaginário do que é jogar em Guimarães. Nem é só o 0-0. O Benfica não perde no Dom Afonso Henriques há 13 anos. Olha, 13, eu dizia 10. Foram 16 jogos, empatou 4 vezes e ganhou os outros 12. Isto, campeonato, e houve Taça da Liga também lá. Mas nas últimas 4 idas a Guimarães só ganhou uma vez. Exatamente. Empatou 3. E é isso que tu estavas a dizer. Não sei porquê. Parece que jogamos sempre em Guimarães com chuva, com frio. Eu acho que é no Minho inteiro. Eu acho que cada vez que o Benfica joga no Minho, estamos a ganhar um trauma no Minho. E isto não há presidente que valha. Aí tem lá para ser nem o Nuno Lopes, nem o Rui Costa, nem seja lá quem for, que possa ser capaz de ter isto. Agora, eu acho que nós temos... O Mourinho há de estar a construir um caminho. Começa-se a pressentir que ali já toque dele num ou noutro aspecto do jogo. Acho que a equipa está mais solta, os jogadores parecem mais livres no sentido... Portanto, eu acho que isto vai começar a correr melhor. A perspectiva de termos alguém que jogue do lado esquerdo, a opção para este ano pode ou não ser uma solução, mas admito que sim, que o Prestiano possa ser esse jogador que no fundo é um bocadinho mais de equilíbrio à equipa. Porque o que nós sentimos... Apesar de ser o desequilibrador. Exatamente. Que nós sentimos em St. James Park é que era uma espécie de Mantorras ali do lado direito, não é, o Luca? Corre Mantorras, era um bocadinho o futebol do Benfica. E eu acho que o Benfica precisava desse jogador. No entanto, eu também estou com alguma expectativa que o Mourinho seja capaz de pegar no Sudakov, no sentido do que eu acho que ele pode ser enquanto jogador. Eu acho que temos... Eu gostava de falar do Sudakov, porque eu tive esta discussão com alguns amigos meus benfiquistas ainda agora no jogo com o Arouca, e divergimos... o pior jogo dele, não é? E divergimos muito. Sim, foi claramente... Ainda não percebemos bem onde é que o Sudakov se encaixa. Ainda não percebemos bem onde é que o Sudakov se encaixa, e para já, justo ou injusto, eu pessoalmente não consigo ver esse solucionador dos problemas em Sudakov. Não consigo. Posso falar agora aí um bocadinho sim, agora sim. Eu vou tentar depois impor aqui regras. Estou a falhar redondamente. Está a correr bem. Está a correr lindamente. Estou a brincar. Uma ótima conversa. Estou a brincar. E estou a adorar participar neste programa mesmo. Mas
O Sudakov, eu acho que o Benfica hoje vai fazer 2 ou 3 alterações, o próprio treinador já anunciou, talvez a reentrada do António Silva preterindo o Tomás, já disse que o Otamendi joga, talvez o Barreiro entre e talvez, aqui tenho dúvidas, mas eu acho que do ponto de vista do ataque, talvez introduza o Ivanovic em vez de Pavlidis, e acho que as alterações serão essas, talvez sem o Sudakov. Sem Sudakov. Porque o Sudakov, neste momento, é uma incógnita relativamente ao modelo de jogo que o Benfica tem, que agora sofreu. É curioso, porque quando nós vemos um Prestiani que nunca tínhamos visto, que era aquele que nós tínhamos esperança que efetivamente existisse no Benfica e que nunca se revelou, foi positivo e mais uma vez aí o Mourinho inteligente permitindo ir ao Mundial para que o rapaz ganhasse confiança, e veio com essa confiança redobrada, veio cheio de sangue na guerra e fez um belíssimo jogo. O Sudakov ao mesmo tempo desaparece, parece que se apaga-se e comete erros de desconcentração daqueles que nós não conseguimos compreender que o Benfica tenha cometido nos últimos anos, porque o Benfica tem momentos de jogo que às vezes parece que se desliga completamente. E isto, o papel de Sudakov, eu acho que o Sudakov é efetivamente pode ser um tipo de número 10, que hoje em dia já não há o número 10 clássico. Era essa a esperança que eu acho que todos nós tínhamos. Mas eu continuo a achar que poderá ser esse jogador. Agora, precisa do seu tempo de adaptação e precisa também o Mourinho perceber qual é que é o seu modelo, porque a verdade é uma. Não temos muito tempo de Mourinho ainda. E não é só isso. A saída do Aktürkoğlu foi de uma dimensão brutal para o Benfica no que diz respeito à parte desportiva. Ou seja, nós não crítica seja feita a José Mourinho, não é? Que foi ele que nos levou ao Aktürkoğlu. É verdade, mas nós não conseguimos impedir a saída dele, porque até o próprio Mourinho referiu isso, dos valores que estão a pagar, que são insuportáveis para a realidade portuguesa, que causou ali uma certa, orfandade do lado esquerdo, não é? Porque o Dal também é um jogador em crescimento, também ainda precisa de evoluir, precisa de... E, portanto, há aqui algumas indefinições no nosso plantel que têm de ser efetivamente comatadas e que diz muito daquilo que é a má preparação da época do Bruno Lage relativamente e do Rui Costa. Sabia. Pronto, mas é verdade. Mas aí, eu aí tendo a concordar com o João. Efetivamente aí o treinador tem de merecer a confiança do presidente. Um presidente que foi jogador há de ter algum mérito nisto. Não, e atenção. Mas a verdade é o presidente tem de, acima de tudo, acreditar naquilo que tem o treinador para lhe oferecer. Escolhido por ele. Agora, a verdade é que houve essa falha, não vale a pena estar a tapar o sol com a peneira. E o Rui Costa disse algo que eu humildemente reconheço que se calhar eu não saberia fazer. Estamos a voltar às eleições outra vez. Sim, mas tem a ver com esta questão do futebol. Tem a ver com isto do futebol. Rui Costa disse recentemente que a grande preocupação que tem atualmente em relação à equipa é o cansaço. Porque sentiu em Newcastle que a equipa... muitos mais jogos que os adversários, isto são factos. É isso, que a equipa na segunda parte em Newcastle sofreu muito isso. Portanto, a minha questão aqui, e é aqui que eu digo que humildemente reconheço que eu se calhar não teria feito diferente, mas Rui Costa é presidente do Benfica e há ali toda uma estrutura profissional que devia ter pensado nisto. Portanto, até que ponto é que o Mundial de Clubes valeu pela questão financeira, obviamente, mas desportivamente quando o presidente assume que sabíamos que nesta fase a equipa ia sofrer fisicamente e, portanto, houve um planeamento aceitando a fatura de que a equipa podia perder pontos importantes agora. E, portanto, eu não sei que gestão. Mas há aí um não ir ao Mundial? Não, acho que não. É isso. Nós fomos aos oitavos final e fomos com o campeão do mundo. Tal e qual. Acho que desportivamente o Benfica honrou o nome nos Estados Unidos. E ganhamos dinheiro também, e projeção mundial. Exatamente. O que é o simbólico, imaginário, o que é termos um Benfica nesta competição, tem um valor que vai muito para o lado económico. Portanto, sim. Grande erro. Portanto, aqui a questão até devia ser se nós este ano não devíamos ser mais tolerantes em relação à equipa de futebol, tendo em conta isto. Se a decisão... Não, a sério. Porquê? Porque temos um bom exemplo que foi o Real Madrid. O que o Benfica devia ter feito é demitir Bruno Lage no fim da época, contratar um treinador que começava o Mundial. Sim. O treinador, que eu não sei quem seria, o treinador B, José Mourinho não podia seria, ou o C, neste caso, porque o B era o Bruno, o treinador que tomasse conta do Benfica começava a pré-época, como fez o Real Madrid, durante o Mundial. Com o Mundial. Isso para mim foi um erro crucial, porque faz com que o Mourinho, que não interessa se é o Mourinho no sentido, ou outro qualquer, apanhe o barco em andamento, e se isto fosse uma situação pontual, eu até diria ok, não.
Isto já é uma repetição, o método de trabalho de Rui Costa. Mas se Fez as o mesmo com o eleições Schmidt. tivessem sido em maio e um dos candidatos tivesse vencido as eleições, podíamos ter tido o Jürgen Klopp. Era uma grande escolha, melhor que o José Não é Mourinho, verdade? confesso. Não, Eu não sou o fã número 1 do Mourinho, Não, mas eu isso sou grande fã do Mourinho. Sim, E ainda por cima descobrimos que ele ainda é sócio do Benfica há largos anos. Há largos anos porque E votou. deve ser do não é? tempo do pai. Do pai. Eu acho que essa foi a revelação que passou Ontem pelos escrevi pingos, no Twitter. Passou- Ele é sócio do Benfica. passou E há pelos largos pingos da anos. chuva. Sim, para poder votar. Há largos não é? anos. E Mas deixa-me dar-te aqui, e também Deixa. ainda em relação ao jogo, um elemento positivo que também era muito, entre os adeptos benfiquistas, estava muito em cima da mesa, que era a questão da participação do António ou do Tomás na construção do jogo. sim, E eu acho que o Tomás acrescenta essa qualidade Sem na dúvida. construção do jogo que o António tem mais dificuldade. Embora eu também acho que na marcação à antiga, homem ou homem, o António é mais forte. o António é mais O forte que o António é um Tomás. guerreiro, o Tomás tem mais classe. Isso. Isso, sem dúvida na alguma. saída de bola. Mas depois temos o Otamendi que continua a ser um jovem, conforme Sem o dúvida, Mourinho Mourinho referiu, e que Mas leva dizer- tudo à frente. Mas dizer que, do ponto de vista ofensivo, eu acho que a entrada do Tomás na equipa pode acrescentar um conjunto de alternativas na saída de bola construção. que o António não dá. Certo. E porquê? Porque eu também acho que os nossos médios, sobretudo o Rios, não é exatamente o que se calhar o que todos pensavam que ele poderia Mais ser. contenção É mais de propriamente. contenção do que de construção. O que fica ali, uma fragilidade. Porquê? Porque quem nos conseguir marcar o Enzo, e estamos a falar normalmente de um jogador, e pensemos aqui no que foi o oposto do jogo no Porto, em que nós fechamos a equipa do Porto, mas também é verdade que a equipa do Porto nos fechou a nós, não é? Certo. E a sensação que eu tenho é, quem parar o Enzo, para o jogo ofensivo do Benfica. Talvez agora, com o Prestiani de um lado, no tal equilíbrio das alas, com o Luca do lado direito, e com o Tomás a poder fazer jogo de passos longos, em construção mais de maior qualidade, vamos dizer assim, do que o António, porque o António também não é propriamente um destituído, não é? Sim, claro. É um bom jogador, é um craque, mas eu acho que o Tomás faz isso melhor. Estas duas entradas podem ser positivas para a construção do Benfica, porque o que é verdade é que nós jogamos com o Vitória, vamos receber o Leverkusen e a seguir jogamos em casa com o Casa Pia e depois temos o jogo da taça. Portanto, temos aqui uma fase que, se nós conseguirmos passar estes dois jogos do Vitória e do Leverkusen, que só me passa pela cabeça ganhar, Sim. os jogos que vêm a seguir também são jogos para se ganhar. E nesse sentido eu acho que entramos naquela fase da época em que, ok, a primeira fase da época, com todo este cenário, eleições, campeonato do mundo, Sim. cansaço, Mudança de treinador. mudança de treinador, está feito. Ok, malta. Então agora vamos olhar em frente. Tomada de posse do novo presidente. Portanto, eu acho que há aqui um ciclo que vai terminar com esse jogo da taça com o Atlético, porque não vai haver muito tempo para parar. Nós jogámos com o Leverkusen, mas o que é verdade é que a seguir vem o Casa Pia. E a verdade é que estivemos a meia dúzia de minutos de terminar esta jornada a 2 pontos Exatamente. do primeiro lugar. Exatamente, porque o Porto voltou a demonstrar fragilidades daquilo Sim. que já era considerado outra vez uma das Super melhores equipa, equipas do mundo, não é? Melhor equipa Mas do nós mundo já mundial, estamos habituados a que o Sporting e o Porto repentinamente tenham sempre as melhores equipas do mundo e nós subestimemos esse sempre é um tudo dado. o que Não, é do mas nem é Benfica. só isso. Às vezes eu até brinco com a situação. Repara, nunca nenhum de nós, fica aqui no ar, não sei porque é que estou a dizer isto, mas nunca nenhum de nós se refere ao Benfica como ao Sport Lisboa e Benfica. Não. E 99% da comunicação social refere-se ao Porto como ao Futebol Clube do Porto. Não, e pior, e agora acrescentaria, até porque está em voga novamente o Salazar e os Salazares. São 3, é que já nem é só um, já não não é chega só um. agora, já nem é um, afinal são 3, não é um em cada esquina, mas eu relembro que a esmagadora maioria da comunicação social refere-se ao Benfica como aos encarnados. Exatamente porque não são vermelhos, porque Salazar impedia a utilização dessa palavra porque se associava ao comunismo, não é? E no registro histórico dizer que o Benfica era uma expressão democrática Exatamente. durante a ditadura. E, Mas portanto, quando nos é apontado uma série de... Claro, Esse é provavelmente não nem é o maior mito, porque nem lhe vou considerar maior, mas é um dos Um erro mitos que se histórico. criou. É um mito urbano. Não, É um mito urbano. É um mito uma urbano. das maiores mentiras Mentiras, sem construídas dúvida. contra o Benfica. Sem dúvida. Como a do Calabote, que é uma Isso, mentira descabelada, como várias. Como, por exemplo, as pessoas não terem noção que o Benfica, depois de uma final de uma taça dos campeões europeus, foi obrigado a jogar a taça de Portugal, a final da taça de Portugal contra o Vitória Futebol Clube e coisas deste No dia a género. seguir. Não é? No dia imediatamente a seguir, e portanto o Benfica continua a ser e permanecerá, assim julguemos e esperemos, um exemplo de democracia, tolerância e liberdade em Portugal. E que precedem muito aquilo que foi E este 25 de Abril. episódio está a ser exemplo disso. Exatamente. Nós estamos
estamos cá, somos a prova viva disso. 1 hora e 14 minutos. Meu Deus. Meus amigos, ficou curto para o futebol, mas do futebol falaremos no próximo episódio. Vamos para a reta final. Queria só deixar aqui uma nota ao vôlei feminino, porque o Benfica obviamente não é só futebol e falou-se muito disso. Na semana passada a equipa feminina jogou ao fim de meio século, novamente nas competições europeias, na qualificação para a Liga dos Campeões, ganhou 3-1 frente ao Heidelberg Las Palmas e esta noite joga a segunda mão. Exatamente. Portanto, fica aqui esta forcinha também à equipa feminina de vôlei. E também há hóquei hoje, ainda. Exatamente. Entre o Benfica e Porto. Exatamente. Mas aqui só buscar a questão da competição europeia que já não acontecia há muitos anos. E vamos agora, meus amigos, à reta final. Conseguimos chegar lá. E vamos falar da figura da semana. João, qual é a tua figura da semana? E eu gosto de, já sabes, de furar o esquema. E a figura da semana só pode ser na pessoa do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, todos e cada um dos sócios do Sport Lisboa e Benfica. Porque, quer dizer, não há outra coisa que eu possa dizer. A grande figura desta semana fomos todos nós, foi cada um dos sócios do Benfica que se deslocou das maneiras mais incríveis para as mesas de voto, os voluntários que trabalharam horas a fio, alguns deles mais de 24 horas seguidas, para que o processo corresse bem, e portanto, na pessoa do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a quem eu atribuo o papel de figura da semana, e o reconhecimento também nesse aspecto à direção do Rui Costa, que criou as condições para que isto acontecesse com todo o espírito democrático, a grande valorização do papel do sócio do Sport Lisboa e Benfica, porque nós somos claramente a maior instituição de sócios que existe no mundo. E portanto eu não podia deixar desta semana falar de outra coisa que não fosse do sócio do Sport Lisboa e Benfica, que não do cliente, naturalmente, pela positiva, o sócio do Sport Lisboa e Benfica. Germano, foste apanhado um bocadinho aqui no início da figura, não sei se tinhas preparado. Rigorosamente algum, porque eu vou destacar uma pessoa que não é singular, mas sim uma pessoa coletiva e que vai ao encontro daquilo que tu acabas de dizer. É o Sport Lisboa e Benfica no seu todo. E aqui também um grande sinal também que queria deixar bem claro. A BTV também está de parabéns, porque pela primeira vez abriu as portas a todos os candidatos, a todas as candidaturas, e houve possibilidade de haver pluralismo democrático dentro daquilo que é a nossa casa. E o grande debate, também outro recorde a nível mundial, até a nível mundial não diria, mas pelo menos a nível nacional é porque superou o debate entre Mário Soares e Álvaro Cunhal. Também aí mais uma vez nós fomos exemplares, porque tivemos 4 horas e meia de debate entre 6 candidatos, que foi muito agradável de assistir, em que não houve nenhum litígio ou se fosse ultrapassada a regra da civilidade da urbanidade. Certo. Surpreendentemente até o Luís Filipe Vieira comportou-se ali quase como um senador, um bónus pater família. Mas ali a partir da segunda hora o homem já estava com vontade de ir embora. Já estava com vontade de ir embora, porque também percebia que tinha as eleições perdidas. Claro. E, portanto, já sabemos que ele não anda nisto há 2 dias e portanto o Benfica no seu todo, os sócios, o Presidente da Assembleia Geral, também me associo, a BTV e claro, toda a direção, e aqui não faço homenagem ao Costa, faço sim à direção, porque o seu coletivo é que permitiu que efetivamente se garantissem todas as condições para que democraticamente houvesse este ato que efetivamente abalou. E que nos abalou, e de que maneira, e isto dá-nos também uma certa força e vigor e um certo brio, e eu orgulho de ser benfiquista. Absolutamente. Meus amigos, memória da semana agora. Joãozinho. Do ponto de vista da memória, eu vou buscar a ponte com a pergunta que tinha feito no início. Exatamente. Porque não me esqueci disso. Eu, apesar do nosso moderador não estar sempre atento nestas coisas, eu estou dizer então que nesse jogo que o Benfica fez, onde arranca para o bicampeonato europeu, nós jogamos com Costa Pereira e Ângelo, Mário João, o Serra, o Humberto e o Cruz, o José Augusto, o Eusébio, Águas, Coluna e Cavan. Treinador Bela Gutmann, e nós empatamos 1-1 num jogo na Áustria, e que é o arranque para o bicampeonato europeu. E parece-me que simbolicamente era um momento importante. O marcador do gol do Benfica foi o José Águas. Este jogo é absolutamente decisivo na nossa história, porque é o primeiro jogo europeu do Eusébio. E portanto, enquanto memória, eu parecia-me que eu não podia deixar de passar
aquilo que é o primeiro jogo europeu do Eusébio, que confesso, continuo na dúvida, mas vou tentar a corrigir se foi a 31 de outubro ou 1 de novembro de 1961. João, portanto, a minha o memória... que estará no 0-0 é o correto. É o correto. Com certeza. A minha memória é o primeiro jogo europeu de Eusébio e o arranque para o bicampeonato com golo do Águas. Muito bem. Germano, tens alguma memória que gostasses de trazer à baila? Bem, as memórias Sim. do Benfica são imensas. Algumas não as vimos, a idade não É permite. isso. Mas eu vou para uma mais recente e que para nós todos temos bem presente e que vou fazer um paralelismo com aquilo que está a suceder, que é o 3-6 do Sporting Benfica. E digo isto porquê? Porque também o Benfica na altura era, como o Rui Costa, o que não era o favorito naquele jogo. Também o Benfica, nos escaparates de tudo que era jornal, não era aquele que estava à frente nas possibilidades de ganhar. Também não era aquele que estava claramente à frente das sondagens. Também não era aquele que claramente iniciava que tinha uma onda de vitória atrás dele. Eu não quero ser mau ao ponto de comparar o nosso candidato Noronha Lopes ao Sporting, não é isso que eu quero fazer. Mas quero fazer o paralelismo entre aquilo que às vezes a soberba de determinados momentos e determinadas coletividades acabam por sucumbir ao peso daquilo que são os factos. E a verdade é que o Benfica nesse jogo superou-se de uma forma absolutamente extraordinária. O João Vieira Pinto fez um jogo mítico, depois mais uma vez daqueles erros Nota 10 na bola. Foi a primeira, não foi a única, mas foi a primeira. Depois houve outro jogador que também obteve, também podemos dizer Deco, que é mais um erro histórico do Benfica, que são mais um erro histórico do Benfica à saída do João Vieira Pinto do Benfica, mas quero destacar esse momento porque também nessa altura o Benfica não era favorito e o Benfica nessa altura, curiosamente, começa o jogo com o Rui Costa no banco. Verdade. E então desportivamente até vai ao encontro daquilo que tu estavas a dizer um pouco. Entrou, participou no jogo. João Vieira Pinto titular e Paneira também. Mítico, Só para aproveitar nós tínhamos uma equipa que afinal de contas tinha várias fragilidades e conseguiu transformar essas fragilidades em grande força e numa virtude brutal e esmagamos. Não foi aqui uma vitória esmagadora do Rui Costa para Noronha Lopes, nem quero comparar uma candidatura à outra com os clubes, mas é um bocado o paralelismo entre aquilo que aconteceu agora neste ato eleitoral. Mas associado a esse jogo, deixa-me falar de uma coisa que para mim é fascinante, porque um dos projetos em que eu participei, isso para nós era uma espécie quase de ponto de honra, que eram os comentários do Gabriel Alves. E depois do comentador de pista, que ia fazendo comentários, ao ponto de nós sabermos de cor um conjunto de falas, o erro tático de Carlos Queiroz, quando o Isaías começa a festejar, há regras para festejar. E vai Vitor Paneira no seu estilo e confundível, mas afinal agora o Veloso. Depois Sporting 1, João Vieira Pinto 3, coisas assim. E Carlos Queiroz abre os seus braços para os seus jogadores e quando o Paulo Torres e por aí fora. Portanto, dizer que sim, de facto esse jogo é um capítulo inteiro do futebol português. Esse jogo é um capítulo inteiro do livro. Sporting era uma coisa inacreditável. Tenho vaga memória desse jogo e não era relativamente novo. O traidor Paulo Sousa. Esse nome é o que é. Não, eu lá está, eu aí já estou na fase seguinte, já nem consigo dizer o nome dele. Não, eu não tenho problemas, foi um traidor. Há outros que tiveram a decência de dizer que o Benfica lhes deu tudo e que não deviam ter saído e que não deviam ter ido para outras paragens. Alguns até já participam diretamente da BTV. Outros até dizem coisas que eu acho que foi mais por despeito, como há pouco referido relativamente ao Vítor Paneira, que eu li recentemente as declarações dele no Vitória Sport Clube, porque fiquei doente da maneira como foi dispensado naquele período dramático do Manuel Damasio e com Arthur Jorge, que fizeram, foi o início do Vietnã. E foi, exatamente, foi o início de uma época altamente conturbada que fez dispensar jogadores como Paneira, Isaías e por aí fora. Nós não temos forma... buscar o Nélio Tavares e... Nós não temos forma de nunca trazer esse período. 2 episódios já estamos a falar disso outra vez. Porque é um trauma que está enraizado e que nós temos que resolver. Meus amigos, eu não tinha preparado, mas agora realmente estava aqui a falar e o próximo episódio sairá a seguir ao jogo com o Leverkusen. O 4-4. O 4-4. Portanto, eu termino com a memória do 4-4 em Leverkusen, já confidente. Equipamento branco. Portanto, é um dos jogos, mesmo para quem não o viu na altura em louco, já qualquer benfiquista. O golo do Abel Xavier. Já vi, exatamente, o grande Abel Xavier. E portanto, meus senhores,
Embora vocês a certa altura me tenham dificultado aqui a gestão do debate, foi um gosto. João Paulo, como sempre, cá estaremos para a semana, portanto tens uma semaninha para descansar disto e para voltares com a tua excelente pedagogia. Não fosses tu professor e vê lá a questão matrimonial, se calhar deixas isso de lado, não vale a pena teres 3 empregos. Eu posso, quando a gestão matrimonial não der certo, eu posso contribuir para o divórcio. Exatamente, para o divórcio. Portanto, tens aqui o advogado. Olha, eu vou pensar que Elisa, vou contribuir para a solução. Não, divórcio logo. Se a solução não for possível, nós tratamos divórcio. E também já tenho feito nas tentativas de conciliação, exatamente gestão matrimonial, as pessoas reconciliam. Se precisarem de um advogado, Germano Amorim. Germano, muito obrigado pela presença. Foi um gosto. Foi um gosto. Meu caro. Um abraço. Meus amigos e minhas amigas, até para a semana. Um grande abraço.